Bem, vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa rápida apresentação aí e já dar a palavra à nossa colega Daiane, que já está presente aqui com a gente. Tudo bom, Alessandro? Como é que tá? Tranquilo? Nicole, Tranquilo, show de bola. Beleza. Pessoal, hoje a proposta da nossa aula, né, a professora Daiane vai trabalhar com vocês a parte de algumas novidades aí da lei de licitações, isso. Nós temos uma expectativa aí de por volta de 12, 14 alunos, tá? Como sempre, essa aula fica gravada. Esta, por ser uma aula gratuita, pessoal, ela vai ficar disponibilizada lá no canal depois, tá? De forma pública. Então, tranquilo, se você não passou o seu e-mail, né? Sem galho nenhum. Mas lembrando que as demais aulas, tudo bom, Roberta, chegando, professor Alan também, veja, as demais aulas, você só consegue acessar, tá? Com o e-mail que você passou para nós, que você fez a inscrição, tá? Que é aquela aula onde você fez aquela contribuição no valor que você estipulou, tranquilo? Essa, por ser um evento gratuito, ela vai estar de forma pública. Bem, no canal também a gente tem colocado lá só um tira-gosto, né? Para o pessoal ver como é que funciona o projeto, até para vocês indicarem, né, a outros colegas, outros amigos que estão estudando. Poxa vida, você conhece lá o Revisando? Veja lá, tem algumas aulas, né, a parte inicial para você ver como é que funciona. E o custo, a ideia é sempre essa, é facilitar a vida para vocês, tá? Sempre, então, dentro do valor que você acha que pode pagar. Eu brinco, né? O quanto você quer investir em você. É claro, né? O cara quer investir muito mais, é óbvio, eu sei, né? Mas a atual situação, às vezes, é o que a gente consegue para o momento. Legal? Bem, essa aula está sendo gravada, já está aqui com a gente alguns colegas, né? Opa, Carla chegando agora, Rafael Viana também, né? Roberta, e o pessoal vai chegando ao longo aí do tempo. Vou passar a palavra para a nossa amiga Daiane e ela comanda o show a partir de agora, perfeito? Abração aí, boa aula, aproveitem bem a professora, tá? Com certeza vai ter uma aula show de bola hoje. Daiane, com você. Obrigada, Márcio. Bom, gente, então vamos começar. Vamos começar a nossa lei que acabou de ser publicada, Lei 14.133 de 2021. Eu sempre brinco, né? O dia que ela foi publicada, no dia 1º de abril. Então, a gente até virou até motivo já, obviamente, de piada. Eu quero saber o seguinte, a maioria de vocês são concurseiros, é isso? Sim. Isso, sim. Tá. Sim. Tá. Então, é o seguinte, eu já entendo que a primeira pergunta que vocês têm acerca da lei é assim, ó, como que vai vir no meu concurso? Aliás, vai vir essa lei ou a lei 8666 de 93, certo? Sim. Então, é o seguinte, gente, os editais que já foram publicados e nós estamos esperando para a prova, porque agora está tudo parado em razão da pandemia, obviamente vocês têm que estudar a lei 8666 de 93. Não recomendo estudar as duas leis, de jeito nenhum. Por quê? Porque elas são muito diferentes. Tanto que essa lei, até eu conversei com o Márcio, é uma lei muito densa, é uma lei muito complexa, né? Desde que ela foi publicada, eu já participei de alguns fóruns aí acerca de atualização, tal, com colegas, e ela traz muita novidade no nosso ambiente jurídico, que sim, a gente sabe que precisava, porque a lei de licitação é lá de 93, a gente sabe que é muito... além de ser desatualizada, tinha coisas que beiravam, assim, a irregularidade hoje pensando na administração pública, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber dessa lei. Vou ler o meu edital. Professora, minha lei é 8666 de 93, beleza, é essa que você vai estudar. Professora, a minha lei já está pedindo o edital 14.133 de 2021. Por que eu digo isso, gente? Porque é péssimo vocês entrarem em comparação. Eu não sei como que vocês estudam aí, mas eu sempre digo que para efeito de memorização, comparar para efeito de prova, vocês sabem que não é válido, né? Vocês só vão ficar perdendo tempo. Ah, professora, mas eu já estou estudando há 10 anos, 5 anos, eu sou concurseira, eu estou aí, e daí?
A partir do momento que o teu edital pedir essa lei, aí você vai ter que deixar a 8666 de lado, tá? Por quê? Porque essa lei é muito diferente, gente. Só para vocês entenderem a nossa brincadeira, só de princípios a gente tem 22 princípios. Só 22 princípios, tá? As modalidades também são diferentes. Nós tivemos algumas exclusões, como tomada de preço e convite. Convite, graças a Deus, né? Já era a hora de terminar com convite, né? Então, gente, eu acho assim, ó, primeira coisa que vocês têm que saber, por isso que eu lancei esse tema, falei para o Márcio, vamos lançar esse tema, porque é uma coisa muito recente e eu não sei como isso vai vir em prova. Eu acredito que a partir do momento que for publicado os editais, a partir de agora, essa lei venha a ser pedida. Tanto que a gente não tem nem questão, a gente não imagina, eu até estava brincando aí no fórum com professores, a gente até já começou a elaborar questões e saber praticamente, imaginar aí como as bancas podem trazer isso, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, qual que é a vigência desta lei? Ela foi publicada no dia 1º de abril de 2021 e a vigência é imediata. A vigência dessa lei, lá no finalzinho da lei, lá depois do artigo 190, mais precisamente 195, traz que a vigência dessa lei é imediata. Porém, segura aí. Senhora, ela sendo imediata, a 8666 de 93 é revogada? Não. Nós temos 2 anos de vacatio legis dessa lei, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente tem ainda a vacância de vigência da lei anterior. Tá, com isso eu quero dizer o seguinte, qual vai ser a lei aplicada? A autoridade, a administração pública vai ter que trazer isso em edital. Então, a primeira observação dessa lei, a vigência é imediata, tá? A vigência é imediata, mas nós temos 2 anos de aplicabilidade ainda da 8666 de 93, tá? Temos exceção da própria lei, ou seja, a parte penal ela foi revogada da 8666 de 93. Então, quem cometer crimes em licitações ou contratos administrativos, a aplicabilidade é da lei atual de 2021. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tudo bem nesse ritmo, aliás? Estão anotando? Além disso, gente, as exceções aqui eu anotei. Espera aí que eu anotei aqui as minhas exceções. Então, lá no finalzinho da lei. Então, vamos lembrar, vamos retomar aqui. A aplicabilidade dessa lei é imediata, a partir do momento que ela foi publicada, ela já é válida, não foi revogada a lei anterior, nós temos 2 anos a partir da data da publicação dessa lei, ou seja, só a partir de 2023, mas com a publicação dessa lei, fica revogado a parte das disposições penais, ou seja, quem cometer um crime em relação à licitação ou contratos administrativos, cabe a lei de 2021, tá? Tudo bem com a vigência? Abrangência, para quem cabe? E aqui o legislador, gente, ele foi bem, eu digo assim que ele foi bem claro, tá? Finalmente, por quê? Porque desde 2016 nós já temos a lei das estatais, né? Ou seja, não cabe lá para as nossas empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda bem. Por quê? Porque depois de 2016, quando se questionava a abrangência em concurso público, gerava aquela dúvida, né? Nós temos uma lei específica para as estatais, mas nós temos ainda a lei 8666, a 8666 era um pouquinho mais abrangente, não sei se vocês lembram, né? Que falava administração direta e indireta, ponto, acabou. Agora não. A abrangência é o seguinte, gente, claro que aplica-se a administração direta, aplica-se às autarquias, aplica às fundações, tá? As fundações, detalhe, direito público ou direito privado. E também todos os entes da federação, tá? Abrange também os poderes legislativo e judiciário na sua função administrativa. Então, gente, com a lei de 2021, eu digo que ela é um pouco mais restrita se a gente for comparar com a lei anterior. Por quê? Porque nessa nós não temos as estatais. Tudo bem? Essas informações, tanto que
o material eu fiz em cima da hora para vocês, eu não fiz nenhuma anotação, tá? Cópia da lei literal aí para vocês, eu dei uma limpada aí no texto para vocês, tirando a parte que já foi vetada. Algumas partes da lei já tem alguns vetos, eu já tirei só para limpar. Então, vocês só têm em mãos aí o material, só a literalidade da lei, tudo bem? Eu não fiz nenhum esquema, tá? Não deu tempo, porque quando eu comecei a estudar com a lei, eu não pensei que ela fosse tão densa assim. Só deixa eu voltar um pouquinho, esqueci, gente. Da vigência lá da lei, lembra, eu falei para vocês, a parte penal foi revogada da 8666. Temos também a questão do pregão, tá? O pregão, o critério de desempate, o que vale agora é dessa nova lei. Tá? Porque quando eu falo lá que a lei vai ser revogada em 2 anos, a 8666 de 93, coloca aí também a lei 10.520 de 2002. Eu esqueci de falar para vocês, me perdoem, tá? Então, vigência imediata, aplicabilidade imediata, a revogação das leis anteriores, 2 anos, a partir da publicação desta, e quando eu falo dessa daqui, eu estou falando 8666 e 10.520 de 2002. Tudo bem? Esqueci de falar essa parte importante, tá? Agora, gente, o legislador, ele cita alguns casos especiais acerca da aplicabilidade dessa lei, tá? O que o legislador considera como casos especiais? Então, por exemplo, repartições públicas sediadas no exterior. Aplica-se essa lei? Gente, nem precisava estar escrito, né? Eu acho que aqui o legislador, ele pecou pelo excesso, em que, obviamente, se um consulado, vamos imaginar, o consulado está lá na China, obviamente as regras vão ser conforme as regras da China. Então, aqui o legislador diz, apesar de ser uma repartição pública sediada no exterior, esta lei não tem aplicabilidade, ou seja, nós vamos ter um regime próprio. Temos também outra observação do legislador que fala também de casos especiais de recursos de agências internacionais ou organizações internacionais. Por exemplo, vamos imaginar que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tá? O BID, lá, o famoso BID. Quais são as regras aplicadas? Do próprio regulamento, tá? E tem ainda as reservas internacionais, que aqui quem cuida disso é o nosso Banco Bacen. Se vier reservas internacionais, nós vamos ter um ato normativo específico. Então, o que o legislador quis dizer com isso em casos especiais? Em que haverá situações em que, por mais que haja administração pública, considerada aqui como especial, obviamente a aplicabilidade não vai ser dessa lei, tá? Temos também aplicação subsidiária dessa lei. E esse foi um tema que eu falei bastante com os meus colegas, o Herbert, inclusive, lá do Estratégia, que eu falei o seguinte, gente, na prova, quando a gente trata de licitação e contratos administrativos, o que não vai ser diferente com essa lei, eles perguntam regra ou exceção, gente, vocês que já são concurseira aí, né? Geralmente as exceções, né? Porque para nós hoje está óbvio que essa lei tem aplicabilidade para a administração pública como um todo, tiramos as estatais, e aqui a gente tem a aplicação subsidiária. Para quem que aplica subsidiariamente essa lei? Primeiro, serviços públicos, tá? A famosa lei de concessão, 8987 de 95. Então, para serviços públicos, concessão, permissão, lei 8987 de 95, aplica-se subsidiariamente essa lei. Para quem mais nós vamos aplicar de forma subsidiária essa lei? As famosas PPPs, Parcerias Públicas Privadas, lei 11.079 de 2004. E tem também mais uma observação do legislador que diz para agências de publicidade, tá? Para agências de publicidade tem uma lei específica para licitar e aplica-se de forma subsidiária essa lei 14.133 de 2021. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, gente, aplicação subsidiária, 3 hipóteses, tá? PPP, agências de publicidade e ainda os serviços públicos, a famosa concessão e permissão, lei 8987 de 95, tá? Vamos lá para o artigo 5º. O artigo 5º traz os princípios.
Quando a gente começa a ler os princípios, quando a gente lia lá os artigos do artigo 3º lá da antiga lei, a gente falava, tudo bem, né? É o famoso LIMP, mais a vinculação e o julgamento objetivo. Eram esses os nossos LIMP, né? Na época, tinha o princípio lá da isonomia. Agora, meus caros, nós temos 22 princípios. O que eu acho, particularmente, que vai acontecer com princípios? Geralmente, banca vai pedir a cópia literal e vai incluir algum princípio que não faz parte ou vai truncar a informação, do tipo, se vocês pegarem lá o artigo 5º, tem o famoso princípio da impessoalidade. Poderá lá trocar por princípio da pessoalidade. Ou tem o princípio da probidade administrativa, trazida na letra da lei. Pode trocar lá por improbidade administrativa. Só que não para aí. Né? Como é uma lei muito contemporânea, muito recente, nós temos princípios novos. E até depois, se vocês quiserem, eu estou com as minhas fichas de leitura. Eu não fiz aí um comparativo de princípios para vocês, mas eu posso elaborar esse material para vocês sem medo de ser feliz. A gente criou até mnemônico já para os nossos princípios, tá? Sabe que a gente é criativo, né? Então, gente, lá no artigo 5º nós temos os princípios gerais e os princípios específicos, tá? Os gerais, gente, são os famosos que vocês já conhecem, né? Para quem é concurseiro, não aguenta mais falar do famoso LIMP, ponto, acabou. Quando eu falo dos específicos, quais são? Primeiro, como não poderia ser diferente, eu tenho o julgamento objetivo. Tá? Julgamento objetivo já conhecido da antiga lei, que é tirar a subjetividade da nossa licitação. E, obviamente, tirando a nossa subjetividade, nós vamos estar, inclusive, recorrente aí ao nosso princípio da legalidade. Princípio da vinculação ao edital. Agora é vinculação ao edital, gente. Olha a observação dessa lei. Qual é a diferença da anterior? Porque antes nós tínhamos a carta convite, lembram disso? Antes era instrumento convocatório. E agora é vinculação ao edital, porque nós não temos mais a figura do convite dentro aqui como uma modalidade de licitação, tá? A vinculação ao edital, famosa, né, que a gente até coloca como lei interna da nossa licitação, né, em que o edital deve estar elaborado, atendendo, obviamente, os requisitos legais e, principalmente, vocês vão ver uma característica aqui da nossa licitação, atendendo a questão da modalidade, que deve estar vinculada efetivamente aí ao tipo de licitação, tá? Motivação. As decisões da administração devem indicar os seus fundamentos. E, obviamente, não podia ser diferente nessa lei, nós temos a possibilidade de não fazer a licitação, tá? Eu nem vou adentrar ao mérito aqui da terminologia utilizada aqui pelo legislador, mas existe, obviamente, a possibilidade de não se fazer a licitação. Lembrando que a licitação, ela é obrigatória, certo? A regra é que a licitação seja obrigatória. Exceção, não fazer. Para que eu não faça como autoridade administrativa, eu vou ter que motivar, eu vou ter que mostrar o porquê de eu não fazer essa licitação, e aí cabe o princípio da motivação. Aí eu tenho, gente, e aí vocês têm que anotar, colocar aí nos asteriscos, um princípio chamado segregação de funções. Isso é novo, né? Isso é recente, a gente nunca viu na nossa legislação. Segregação de funções. O que o legislador quis dizer com esse princípio? Significa dizer, gente, que o agente público é para evitar que um único agente ele participe de todo o nosso processo licitatório. Do tipo assim, ele que vai autorizar, ele que vai elaborar, ele que vai conduzir e ele que vai homologar. Por quê? Porque ele pode, no meio do caminho, esconder as irregularidades, concordam? Então, o legislador falou o seguinte: para cada função, eu vou ter um agente público. E por isso que existe esse princípio da segregação de funções. Um agente público não pode desempenhar todas as funções dentro do meu processo licitatório. Acho importante, acho novidade, né, gente? Porque até então a gente nunca tinha ouvido falar nisso, né? O outro, gente, economicidade, que vocês já conhecem, as reduções de custo.
Publicidade, lembrando que a publicidade, a regra é a divulgação, né, como qualquer outro certame licitatório, exceto, e a gente tem falado bastante nisso agora com a Lei de Proteção de Dados, né, em que a exceção da publicidade, quais são elas? Primeiro, o sigilo, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Isso tem se falado muito no atual governo, não sei se vocês concordam, né, e principalmente com a publicação da Lei de Proteção de Dados. Dentro do certame licitatório, vai ter um artigo gigantesco que vai falar de como que funciona as fases do meu processo licitatório. E dentro das fases, ele vai falar da própria publicidade, que tem um termo chamado de diferimento. Diferimento, que é o momento da publicidade e momento posterior, tá? Então, regra de publicidade, todos os atos devem ser públicos, exceção, vai ter sigilo. Quando? Sigilo nas propostas e sigilo do orçamento. Essa também é uma novidade trazida nessa lei. Antes, gente, quando a administração fazia o orçamento, esse orçamento era público, onde todos os licitantes, os participantes, tinham acesso a esse orçamento, concordam? A partir de agora, não. O legislador colocou lá com uma discricionariedade, dizendo que o sigilo dos orçamentos, poderá haver sigilo dos orçamentos, desde que, obviamente, isso esteja previsto, tá? Então, gente, o nosso princípio da publicidade aqui, ele ganha essa novidade, para mim, na parte do orçamento, onde o legislador trouxe essa discricionariedade dentro do orçamento. Só que lembrando que para isso acontecer, vai ter que ter uma fundamentação da nossa administração, tá? Celeridade é outro princípio que eu gosto. Trocando em miúdos é onde o procedimento vai ser rápido, ok, mas lembrem que aqui a novidade é a inversão de fases. A nossa licitação com a nossa lei nova, como já trazido lá no pregão que vocês conhecem, está tendo a regra agora, está tendo não, né? A regra é a inversão de fases, tá? O que acontece? Primeiro julgamento, depois habilitação. Isso é lindo, né, gente? Por quê? Porque acelera o nosso processo licitatório, como já acontecia para quem já revisou e já leu, já estudou a lei do pregão, tá? Além disso, essa celeridade, então, o princípio da celeridade, por que é importante dentro dessa lei? Inversão de fases, então, primeiro julgamento, depois habilitação, e também temos a fase recursal. A fase recursal dentro da nova lei é tida como fase recursal una. O perdão da palavra, acabou aquela zona de interpor recurso, foi dado o prazo, as pessoas podem interpor recurso a qualquer momento. Não. Agora, a fase recursal do nosso processo licitatório é una, ou única. O legislador colocou como una, né? Mas lembrando que elaborador pode trazer isso como um sinônimo, tá? Outro princípio, gente, que eu achei interessante ser trazido na lei, tudo bem, gente, para vocês? Eu estou falando, vocês podem me perguntar, tá? É que eu estou falando, estou disparando aqui, que eu quero falar bastante coisa. Eu fiquei tão animada com essa lei, gente, eu estou animada, porque é coisa nova, né? Gente, o princípio da transparência. Às vezes, as pessoas falam assim, professora, a transparência é igual publicidade? Porque geralmente as pessoas falam, né? Ah, professora, a transparência... publicidade é um pouquinho mais moderna. O relator da CPI, de tamanho popular, bem maior. Ouvindo, quem está falando? Gente, eu não estou ouvindo quem tentou falar. Posso continuar? Pode continuar, professora. Ah, então tá bom. Então, retomando, gente, o princípio da transparência. Só um pequeno Beleza. recado. Pessoal, quem quiser fazer a pergunta, pode abrir tranquilo o microfone, né? Ou então, usa o chat, que daí às vezes fica mais fácil, né? Porque a gente percebe que tem alguma informação, alguma pergunta, tá? Pode continuar, professora. Tá bom. Então, retomando, gente, o princípio da transparência, em que as pessoas às vezes confundem com a publicidade, ou é uma forma mais contemporânea, efetivamente, de falar que é publicidade. Eu digo o seguinte, o princípio da transparência é mais que a publicidade. Não basta publicar, tem que explicar a publicação, tá?
Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí que está acontecendo agora com a questão aí das vacinas, né? Então, eles publicam lá determinado número de pessoas vacinadas no meu município, mas eu quero saber efetivamente de onde vêm esses números. São idosos? Qual é a idade? Qual é a faixa etária? Já foram para a segunda dose, por exemplo? Então, não basta publicar, eu quero saber efetivamente o fundamento dessa publicação, tá? Geralmente, o princípio da transparência é trazido em dados estatísticos, tá? É uma forma de transparência. Por isso que eu falo para vocês, achei interessante isso ser trazido nessa nova lei, porque o princípio da publicidade aqui, ele ganhou um plus, né? Chamado de transparência. Tudo bem? Aí, meus amigos, o legislador, ele continua nos princípios, como eu falei para vocês, são 22 princípios. E aí, você sabe que concurseiro é criativo, você sabe que concurseiro tem que ter alguma coisa. Se a gente for ler o artigo 5º, eu vou ler aqui com vocês, vocês vão perceber tanto de princípio que eu estou falando, que para vocês não deve ser nenhuma novidade. Na aplicação dessa lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento. Planejamento é novidade, né, gente? Dentro agora da nossa administração pública, a gente tem que pensar como gestor. E todo bom gestor tem um planejamento. Planejamento, da transparência, acabamos de falar, eficácia, segregação de funções, da motivação, da vinculação edital, do julgamento objetivo, do desenvolvimento nacional sustentável, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade. Haja princípio, né, gente? Vamos combinar? E aí, de novo, né? Como que vocês acham que isso pode vir em ambiente de questões? Gente, seria ou uma grande decoreba, ou aquelas famosas questões truncadas, né? Onde se coloca o princípio ou troca o princípio, ou exclui algum princípio. E aí, como promessa, vou falar para vocês, vou deixar aí um material já disponível, assim que eu fizer bonitinho, que eu quero que seja didático para vocês. Nós criamos o mnemônico, autoria professor Ebert. A gente criou um mnemônico assim, ó, jovem, sempre licite com planejamento, para o país desenvolver sustentavelmente. E aí, gente, dentro desse mnemônico, a gente pega o jovem como julgamento objetivo, vinculação ao edital, motivação. Sempre segregações de funções, economicidade, moralidade, eficiência e publicidade. Licitude, legalidade, e aí vai. Mas eu acho que para a gente efetivamente ter a técnica da nossa famosa memorização, a gente tem que fazer bonitinho, desenhar. A Thaís é boa nisso, né, Thaís? Você é boa nesse tipo de material, né? Eu sou péssimo para isso, mas tudo bem. Vamos começar as modalidades, minha gente? Vamos começar as modalidades de licitação, tá? E aqui, eu acho que é o grande trunfo dessa lei, tá? As modalidades, gente, trouxe novidades. Quais são as nossas modalidades? As básicas que vocês já conhecem, como concorrência, pregão, concurso, leilão, e a novidade é o diálogo competitivo. Ai, gente, achei tão chique. Diálogo competitivo. Vocês acreditam que o legislador criou essa modalidade? Pois bem, outra característica aqui da nossa modalidade, gente, é que antes, qual que era a nossa preocupação? Ah, professora, a modalidade se caracteriza pelo valor do objeto. Lembram disso? Então, a gente tinha que ficar decorando lá 1,5 milhão, 3 mil, etc. Não é mais, seus loucos. Hoje, o que caracteriza efetivamente a nossa licitação são as características. Ou seja, o buraco é mais embaixo. Não tem mais valor, entendeu? Uma crítica recebida quando a gente fala de licitação é assim, tá, professora, e aí? Qualquer valor? A administração pode contratar qualquer valor? A resposta é sim. O que vai diferenciar esse contrato nas nossas modalidades é a característica do nosso objeto ou serviço contratado. É essa
a grande diferença quando a gente fala de modalidades de licitação. Tudo bem? Vamos começar com a nossa concorrência. Gente, as definições trazidas na lei está lá no nosso artigo 6º, com mais de 50 incisos para vocês se deliciarem lá, tá? E, obviamente, as modalidades estão descritas lá. Mas eu gosto assim, ó, imaginando vocês como para estudar, efetivamente falando, né? Pego lá minha ficha de leitura e aí a gente vai trazer isso em material para vocês, tá? Então, a primeira modalidade, concorrência. Então, primeira modalidade... Ai, gente, desculpa. Primeira modalidade trazida aqui como modalidade da nossa licitação perante a Lei 9. Primeiro, concorrência. Quando que eu vou efetivar a modalidade concorrência? Primeiro, bens e serviços especiais. Bens e serviços especiais. Aí eu já sei que você deve estar se perguntando, o que é um bem e um serviço especial? O que não é comum, seus loucos, porque o comum a gente sabe que é o pregão, certo? Especial, gente, tem a subjetividade, que não é trazida de forma comum lá no meu pregão. Então, a concorrência é cabível para bens e serviços especiais, para obras e serviços de engenharia tida como comum e especial. Então, gente, a nossa concorrência tem uma característica-chave que é a especial. Tudo que é especial é dentro da minha concorrência. Modalidade de licitação, concorrência. Quais são os critérios de julgamento da minha concorrência? Eu gosto assim, ó, balaio de gato. Todos os critérios de julgamento são admitidos na concorrência, exceto o maior lance. Quais são esses critérios? Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. É muita coisa, eu sei, é muita novidade, porque antes a gente falava assim, preço, maior, né? A gente tinha melhor técnica, né? Não é novidade para vocês, menor preço. Agora a gente tem muita novidade trazida pelo legislador, tá? Tudo isso, gente, falei para vocês, o material que eu trouxe para vocês é sim a literalidade da lei, até para a gente só se familiarizar aí um pouquinho com a lei. Eu nem trouxe esquema, efetivamente não tive tempo de fazer ainda de uma forma mais didática e dinâmica para vocês. Mas, enfim, eu gosto de colocar, pensando aí no teu momento de estudo, né? Qual é o critério de julgamento? Na concorrência, todos, coloquem aí, exceto maior lance. Maior lance, obviamente, está lá no nosso leilão, que é uma exclusividade do nosso leilão, tá? Qual que é o rito procedimental? Qual que é o rito dentro da minha concorrência? Rito comum, tá? É comum quando o procedimento da minha concorrência. Toda essa parte, gente, de fases, vocês vão encontrar, desculpa, fases não, de modalidades, vocês vão encontrar lá no artigo 17, tá? Então, primeira modalidade, fechamos, é a concorrência. Segunda, pregão. Pregão finalmente trazida de forma unificada aqui na nossa lei. Por que eu estou falando isso? Porque antes nós tínhamos a Lei 8666 de 93, não tinha o pregão, depois foi publicada a 10.520, 02, a Lei do Pregão. Pregão foi trazida unificada aqui na nossa lei, tá? Quando que é cabível a modalidade pregão? Bens e serviços comuns, né? E esses comuns é uma característica que vocês já sabem dentro do nosso pregão, onde nós temos aí a opção de ter o que é comum de forma muito descritiva, de forma objetiva no edital, tá? Então, eu sempre digo o seguinte, a nossa concorrência, bens e serviços especiais, pregão vai para comum. Tá, professora, mas no pregão, eu me lembro quando estudava, e aqui é cabível, que a gente tem serviço de engenharia, concordam? A gente tem uma observação do legislador que diz, serviços de engenharia também cabível à modalidade pregão. E aí, o que a gente faz? A modalidade pregão, na questão de serviços de engenharia aqui, ela vai ser facultativa, ou seja, aqui tem a discricionariedade, tá? Então, professora, é um serviço de engenharia comum, é facultativo. A autoridade optar pelo pregão ou pela minha modalidade de concorrência. Não, professora, meu serviço de engenharia aqui é especial. Nós precisamos
de uma engenharia muito específica para tratar de determinada situação, ou seja, ela é especial. Aí a regra diz, óbvio, que a nossa modalidade vai ser concorrência, tá? Critérios de julgamento do meu pregão. Menor preço, maior desconto, tá? E o rito comum. Nada diferente para quem já estudou 300 milhões de vezes o pregão, né, gente? E vejam, né, essa lei tornou mais sucinto as nossas modalidades, né? Tornou mais sucinto, mas está mais fácil. A fase procedimental daí, gente, tem um pouquinho mais de complexidade, mas, na verdade, se a gente for estudar, não tem muita coisa diferente do que vocês já conhecem lá da nossa lei anterior. Tudo bem? Então, falamos da concorrência, falamos do pregão. Esse ronco, não sei se vocês estão escutando, é da minha cachorra que está deitada aqui no escritório. Acreditem. Modalidade concurso, gente, que também vocês já conhecem, já vem lá da lei antiga, só que detalhe, agora nós temos critério específico para modalidade concurso, tá? Nós temos modalidade. Então, quando que é cabível o meu concurso? O famoso trabalho técnico, científico, artístico, nenhuma novidade para vocês, né? Agora, o critério de julgamento, porque lembra qual que era o critério de julgamento antes de concurso, gente? Na verdade, não existia critério de julgamento, concordam? Na verdade, não existia. E era aquela zona, né? Vamos combinar? Virou até uma zona, né? Agora, nós temos um critério de julgamento. O critério de julgamento vai ser melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. Então, para o concurso, ou você tem a melhor técnica, ou você tem o melhor conteúdo artístico. E o rito, minha gente, o procedimento do meu concurso é especial. Por quê? Porque a administração vai ter que definir as regras, concordam? Então, provavelmente, a lei, lembro que essa lei é geral, nós vamos depender aí de um ato normativo ou de algum regimento específico da administração que precisa desse objeto via concurso. Tudo bem? Então, agora a gente tem uma peculiaridade do nosso concurso, né, gente? Melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. Aqui o legislador finalmente tirou aquela celeuma da nossa lei anterior, concordam? A nossa lei anterior era já era subjetiva, vamos combinar, né? Mas deixava a gente meio no espaço. Agora o legislador deixou claro, melhor técnica e melhor conteúdo artístico, tá? Rito especial, onde a administração vai definir as suas regras via ato normativo. Tudo bem? Próxima modalidade leilão. Gente, a novidade do leilão é o seguinte, leilão, né? A gente sabe que nós vamos tratar aqui das nossas famosas alienações para bens móveis e imóveis, tá? Só que detalhe, o leilão agora é regra. Não tem mais aquela, quando que cabe concorrência, quando que cabe leilão? Não tem. A administração precisa vender modalidade leilão. É abençoado, né, minha gente? Facilitou a vida de muita gente, né? Tirou aquilo, né? Quando era imóvel, né, dação em pagamento, até que não... acabou essa zona, gente. O legislador agora colocou leilão como regra, tá? Regra de alienação. Seja para bens móveis ou imóveis. E aqui, gente, o critério de julgamento do leilão, que não é novidade, é o maior lance, que é uma exclusividade, aliás, esse critério de julgamento é uma exclusividade aqui, que só cabe o maior lance na modalidade leilão, tá? No leilão, também temos um rito especial. Ou seja, a autoridade administrativa vai definir como vai acontecer esse leilão. Vocês estão escutando a minha cachorra, gente? Não é exagero, né? Não estão? Ai, que bom. Vocês não estão entendendo. Depois eu aproximo o computador. Tudo bem, então, com o leilão? Gente, olha, eu achei tão linda essa lei, porque ficou tão claro. Tudo aquilo que a gente tinha dúvidas, principalmente em prova, né? E vinha aquelas questões truncadas. A FCC era campeã, né? De truncar questões nesse sentido, quando tinha dúvidas entre modalidades. Agora, acabou esse nosso celeuma. Por fim, não menos importante, agora vamos à novidade, que é o tal do diálogo competitivo. Modalidade, diálogo competitivo. E aí você vai falar, what is this? What is this? Né?
quando e como eu vou aplicar essa bagaça. Já vou antecipar para vocês, gente, que o diálogo, esse diálogo competitivo, ele tem 3 fases, tá? Quais são elas? Pré-seleção, diálogo e efetivamente a fase competitiva. Gente, eu quero ver o administrador ter serenidade para administrar essa tal de diálogo competitivo. Aí o legislador colocou assim, ó, quando é cabível esse diálogo competitivo? Quando em procedimentos normais nós não achamos a modalidade compatível. E aí você vai me falar, mas aí não seria objeto de não licitar? O legislador falou, não, vamos fazer um diálogo. O exemplo, eu falei, gente, como que a gente acha exemplo para isso? Que é uma coisa nova, né? A gente foi lá no direito comparado. Quem usa muito isso é Europa e Estados Unidos. Então, por exemplo, já sabemos, já ocorreu aqui no Brasil, Copa, Olimpíada, etc. E vamos imaginar que a administração pública tem um terreno para fazer a tal da pista multifuncional, né? A pista de atletismo multifuncional. Só que, dada a peculiaridade dessa pista, ou seja, ela não é plana, ela não tem condições. Daí a gente vai falar, tá, e daí? Aí não licita. Não, a gente tem que licitar. Nós temos o objeto da licitação, mas nós não temos uma solução para esse objeto. E aí começa-se diálogo competitivo. O exemplo que foi dado foi numa Olimpíadas em que tinha que ter uma piscina que não podia ter ondas. E aí fizeram aquela piscina com borda infinita, manjam? Que hoje é bonito, é utilizado como estética, mas essa piscina foi utilizada na primeira Olimpíada em que não podia ter ondas, porque isso reduzia a capacidade dos nadadores, reduzia o tempo dos nadadores. Então, foi utilizada essa pela primeira vez numa Olimpíada. E isso lá foi utilizado via um diálogo competitivo. Ou seja, achamos a solução desse problema e agora nós vamos para o diálogo. E por isso que tem essas 3 fases, gente. Essa é a pré-seleção, quem apresenta a solução para o meu problema, aí nós vamos para o diálogo e, por fim, a fase competitiva. Acho complexo, mas acho moderno, né? Isso é importado, isso não é do Brasil, quero saber como que o administrador vai fazer isso, tá? O que acontece dentro do meu diálogo? Então, lembrando, primeiro eu tenho minha pré-seleção, depois vou para o diálogo, né? O diálogo é para a gente identificar as soluções, tá? Esse exemplo que eu dei aí da piscina, não sei se vocês vão usar, e futuramente a gente vai ter mais exemplos melhores, eu tenho certeza disso, tá? Na fase do diálogo, gente, eu coloquei como palavra-chave inovação, adaptação. Veja, é uma coisa nova, né? Eu tenho objeto, administração, tenho efetivamente o objeto, mas eu não sei como solucionar isso, tá? Não sei como solucionar. Vai via diálogo competitivo, onde eu tenho que inovar e eu tenho que adaptar esse meu procedimento licitatório, tá? Quais são os critérios de julgamento? A partir do momento do meu diálogo, ele vai ser definido. Olha que perigo, minha gente! A partir do diálogo, o critério de julgamento será definido. Ou vai haver, certamente, uma regulamentação própria, muito em breve, acerca desse diálogo competitivo, tá? Porque, gente, isso é uma coisa nova. Eu vou adaptar, concorda que eu não tenho como ter predisposição na legislação? Gente, é exemplo dessa piscina aí, né? Quem diria que um dia eles iam ver a questão lá dos nadadores, que podiam diminuir, né, o rendimento desses nadadores, tal. Então, foi uma coisa nova na época. Então, por isso que a palavra-chave desse diálogo competitivo é inovação e adaptação. Meus caros, o legislador não trouxe o critério de julgamento, mas trouxe o rito. Por questão óbvia, é um rito especial. E nesse rito especial nós temos prazos. Quem não gosta de prazo, não é, minha gente? Quem não gosta de prazo, né? Aqui nós temos 2 prazos, minha gente. Na pré-seleção, lembra que eu falei para vocês 3 fases? Pré-seleção, diálogo e fase competitiva? Na pré-seleção, nós temos
25 dias úteis para as pessoas falarem, eu tenho como solucionar essa bagaça. 25 dias úteis na pré-seleção. Apresentou, aí nós vamos para o diálogo. Vamos para o diálogo, tem a fase competitiva, aí elabora-se um novo edital. Tá, queridos? Chupa que é de uva e senta que é de menta, né? Cara, eu falei, quando eu li isso, eu falei, gente, tem que ter muita... Imagine a equipe para elaborar isso daqui, gente. Vocês imaginam, dentro da administração, nós temos que ter agentes públicos, e nós vamos ver que a regra é agente público concursado, sendo efetivo empregado para fazer isso. Vai ter que ter curso para mais de metro, né, gente? Vai ter que ter muito curso para profissionalizar, na verdade, trazer essa novidade para esses servidores, né? Então, vamos lá. O rito especial, na minha pré-seleção, eu tenho um prazo de 25 dias úteis. Passou pela pré-seleção, nós vamos para o nosso diálogo e, por fim, na nossa fase competitiva, eu tenho um novo edital e, a partir desse novo edital, eu tenho 60 dias úteis para apresentar as propostas. Então, 2 prazos aqui, né, gente? Na pré-seleção, 25 dias úteis, e no meu edital, pós, né, esse novo edital, nós vamos ter 60 dias úteis. O que vocês acharam dessa bagaça? Eu amei, eu achei moderna, achei contemporânea, eu só não sei como que a administração vai tratar disso, tá? Eu fiz uma anotação aqui, gente, de quem efetivamente vai trabalhar nessa licitação, ou seja, dentro da administração pública, quem vai ser as pessoas. Nós sabemos que lá no pregão tem a figura característica do pregoeiro e sua equipe de apoio. Essa regra é mantida, tá? Agora, em razão, nas nossas outras modalidades, agora, em razão da característica, nós vamos ter, principalmente pelo aquele princípio da segregação de funções, lembra que eu falei para vocês? É uma novidade, é super contemporâneo, o legislador criou critérios acerca de quem vai trabalhar dentro da minha licitação na administração pública, tá? A primeira regra, gente, é que, óbvio, seja um agente público, regras gerais, tá? A gente tem lá o nosso agente público, que ou ele é servidor efetivo, ou ele é empregado público pertencente ao quadro permanente do órgão ou entidade. Essa é a regra geral. O que aqui não traz nenhuma lei, não traz nenhuma novidade para nós, né? Agora, a novidade... A novidade, minha gente, é que em procedimentos específicos, nós vamos ter uma comissão. E essa comissão, gente, vai ter que ser formada por pessoas capacitadas. Então, vejam, não basta ser servidor efetivo ou empregado público, eu vou ter que ser capacitado. O que entra na minha capacitação? Ou você fez um curso efetivado pela própria administração pública em que você foi certificado, por exemplo, escola de governo, ou você tem uma formação específica, por exemplo, bacharel em direito. Ou você prestou um concurso justamente para trabalhar nessa área, ou seja, uma atribuição relacionada. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Agentes de licitação, em geral, os requisitos, preferencialmente, e tem banca que adora esses termos, né? Preferencialmente, o nosso servidor efetivo ou meu empregado público. Qualificação obrigatória, atribuição relacionada, ou seja, você prestou um concurso público, sabendo que você ia trabalhar na área de licitação, ou você tem uma formação compatível, exemplo, bacharel em direito, ou você tem uma qualificação atestada. E o exemplo que eu trouxe para vocês é escola de governo.
Aqui, o legislador disse que o agente público que vai, na verdade, conduzir esse certame licitatório é chamado agente de contratação. É um termo muito louco, né? Agente de contratação. Ele é o responsável pela condução de licitação até a homologação. Aí você vai falar, tá, professora, mas você me falou da segregação de funções, em que a pessoa que começa o certame não pode fiscalizar e ele não pode homologar. Não, mas a gente vai ter uma pessoa que vai ser, no termo vulgar aqui, se a gente fosse usar no dia a dia, seria o chefe, né? Ou seria presidente. Como a gente tem presidente de comissão, não é assim, gente? Ou coordenador, ou superintendente. Aqui, o responsável pela condução da licitação é chamado agente de contratação. E aqui, o legislador exige que esse agente de contratação seja um servidor público efetivo ou um empregado público, tá? Então, aqui, diferentemente do que nós sabíamos antes, o legislador ele deixou bem claro, né? E por isso, inclusive, ele trouxe esse princípio da segregação de função, quem vai atuar dentro do meu certame licitatório. E aí, obviamente, que tem aquelas regrinhas básicas também, quem não pode, né, gente? Quem tem vínculo de parentesco, aquelas disposições penais que vocês já conhecem, né? O vínculo de parentesco aqui é trazido até 3º grau, ainda 3º grau. Tudo bem? Gente, como passou? Meu Deus do céu! Detalhe, a gente só falou de vigência, aplicabilidade e modalidades. A lei tem mais de 190 artigos. Vocês têm noção disso? Tá aí, já tinha visto a lei? Mais ou menos, eu tinha dado uma passada só. Mas não, eu não consegui estudar ainda a fundo. Para falar a verdade, eu estou bem destreinada. Estou sem dar aula desde 2017, melhor dizendo. Então, eu quase não estou vendo legislação. Mas, assim, eu vou dar uma opinião, você não pediu, né? Mas eu vou dar. Claro. Eu acho que eu tenho uma base no sentido do que aconteceu quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, né? E também lá atrás, 2003, eu já dava aula, quando entrou em vigor o Código Civil, né? O novo. Nas provas de concurso, normalmente, o Instituto do Direito ele permanece, mas com regras novas. Então, vamos supor, o pessoal que faz concurso aí para tribunais, somente TRT, eles costumam pedir lá, né, o de sempre, né? Modalidades, dispensa, inexigibilidade, os conceitos básicos, né? Princípios e objetivos e o conceito, modalidade, dispensa, inexigibilidade, e em alguns casos eles pedem os contratos, né? E aí o que acontece? Lembrando dessa questão quando houve mudança dos códigos, por exemplo, a pessoa que fazia concurso de nível médio, ou alguns até de nível superior de tribunais, eles tinham uma matéria chamada atos processuais. Aí veio o novo código, eles continuaram pedindo atos processuais, mas com base no novo código. Então, eu creio que daqui para frente, o que vai acontecer assim, quem estava estudando para concurso, em que provavelmente eles iam pedir a lei inteira, a 8666, agora ele vai ter que engolir essa lei inteira. Não tem jeito, ele vai ter que destrinchar. A desvantagem é que nós ainda não temos livros sobre isso, não deu tempo de um bom, né? Eu vou dizer um bom, né? Como aconteceu lá em 1993, né? Que Lopes Meireles pegou e destrinchou a lei de licitações. Ainda não temos, mas a vantagem é que quando saiu essa lei agora, nós estamos na época da tecnologia, então tem muita gente colocando material à disposição na internet para dar uma ajuda para o pessoal, né? Tem isso. Essa é a vantagem e desvantagem, mas eu acredito que não muda no sentido do que vão me pedir numa prova. Então, a pessoa que está estudando para o concurso aí, eu acredito que muita gente está meio parado nessa pandemia, né? Mas a pessoa tem em mente, mais ou menos, eu talvez, quem sabe, quero fazer tal concurso. Se você pegar lá o último edital, vai verificar o que eles pediram sobre licitação. E aí dá para estudar sobre isso. Por exemplo, o que eu olhei foi a lista de dispensa e inexigibilidade. Isso eu fiquei curiosa. E eu entendi assim que eles, claro, teve mudança, mas na essência continua a mesma coisa. Inexigível, simplesmente não tem competição, então tem que ser aquele, então é inexigível, dispensável. A licitação não é o meio mais adequado a se chegar ao objeto do contrato. Então a essência não mudou, né? Mas a necessidade de fazer uma lei organizada, né? Como foi, eu acho que ela ficou bem feita, eu gostei dela. Assim, sim, eu também. Né? Você está apaixonada, eu não estou.
Eu tô. Apaixonada por ela, mas eu gostei. Eu tô. É porque eu achava que a Lei 8666 de 93 estava muito desatualizada, tinha umas coisas muito absurdas ainda, né? Por exemplo, a modalidade convite era inadmissível imaginar que a administração podia convidar 3 pessoas, né? Isso, gente, gerou muita irregularidade. A gente falava, improbidade, mas, gente, está previsto na lei, né? Então, eu achava necessário ter a lei atualizando, sim, né? E como você bem falou, obviamente, se enriqueceu aqui o nosso encontro, a essência é a mesma, né? Principalmente, sim, da dispensa, da inexigibilidade, é praticamente a mesma coisa, só com uma roupagem diferente, eu acho, né? Mas eu fiquei apaixonada por esse diálogo, gente, eu fiquei 4 horas conversando com colegas para a gente falar dessa nova modalidade, assim. É uma coisa muito, muito, muito recente, eu acho muito contemporânea, como a gente falou, né, foi importada, não é daqui, e deu certo nos outros lugares, a gente espera, sinceramente, que dê certo por aqui também. Então, eu achava que era necessário, efetivamente, essa atualização. Achava necessário, né? A lei, como você bem falou, a parte o principiológico ali, eu achava necessário também algumas questões, sabe? Né? Porque quando a gente falava, o LIMP, ninguém aguenta mais falar mais do LIMP, né, gente? Mas continua ali, ele está ali, né? Inclusive desmembrado em tantos outros princípios, como, por exemplo, eu brinco ali com o princípio da transparência, né? Para mim é muito claro o princípio da transparência nesse sentido. Mas eu acho que é uma lei nova, eu acho que, de novo, vai ser uma lei que vai vir muito em concurso, a partir do momento que ela estiver disposta em edital, vai ser o tipo de lei que todo mundo vai ter que saber. Né? Eu acho que, sem medo de ser feliz, vai ser assim, está previsto no seu edital a nova lei de licitação, certamente ela vai ser abordada em prova. Vai ser assim, o número 1, né, de legislação, é aquela coisa que a gente sabe, é líquida e certa a nova lei de licitação, claro, se já prevista no seu edital. Obrigada, Thaís, pela contribuição, massa, né, luxuosa participação, né? Sempre bom, né? A gente compartilhar tal. É que eu realmente fiquei empolgada com a lei, sabe? Eu estou amando, né? Estou participando de vários fóruns, tal. Eu tô achando sensacional. Eu só não sei, né? Lembrando, né? Porque está na lei é lindo e maravilhoso, né? A gente está lá em Neverland, né? Na Terra do Nunca. Eu, vocês, Michael Jackson e Peter Pan. Como que vai ser essa aplicabilidade? Não sei, mas o que interessa para nós em concurso público é o que está previsto em lei, e é isso, né? E a galera, quem que está mais presente aqui? Deixa eu ver. Luciana, a Débora desde o início. Alguma pergunta, gente? Claro que não dá para tratar da lei em sua integralidade, tem muita coisa para se falar, né? Imagine que um tópico só, eu fiquei 4 horas falando em outra oportunidade, então óbvio que esse é só para dar um gostinho, e eu já vou deixar aqui para vocês o meu compromisso de deixar um material pronto para vocês, não uma lei, né? Não a cópia literal da lei seca aqui, fazer um esquemão aí, principalmente da parte de princípios. Tudo bem? Rafael, quando que é a próxima aula? Pois é, eu não vi ainda tema. Eu vou estudar, eu até aceito sugestões aí de tema dentro do nosso direito administrativo, né? Como a Thaís falou, a gente está meio parada por causa da pandemia, né? E tudo acontece, a gente fica até meio desanimada, né? Porque daí fica se prorrogando os editais, a gente já não sabe mais como que vai acontecer, né? Enfim, mas eu aceito sugestões aí de temas para a próxima aula, fiquem à vontade, para a gente trabalhar nesse sentido. Me deu até calor. Minha cachorra dormiu. Daqui a pouco o pessoal vai querer mais licitação, na verdade. Serviços públicos é bom. Gostei, Rafa. Gostei. Serviços públicos é bom. Eu acho que licitação ainda é um tema que a gente tem muito que falar. Por exemplo, só a parte de não fazer a licitação dura uma aula tranquila aí, né? Tranquilamente. Aquela modalidade nova lá que você estava explicando, que eu não tinha visto, eu vi agora. Parece o Tasmania Rosa, na Rosa não diz nada. Se fica olhando assim... Porque se fosse pensar bem, se uma determinada contratação não se encaixa em nenhuma das outras modalidades, ela tem que achar ela na concorrência. A concorrência sempre cabe para tudo, não precisaria ter criado aquilo ali. Né? Claro que você falou que era coisa nova, eu nem sabia que era do jeito comparado. Estou ouvindo pela primeira vez sobre isso. Mas, assim, eu vi uma questão de prova desse ano,
de uma banca chamada Quadrix. A Quadrix ela faz muita prova de conselho de profissão. Aham, regional, assim. Quadrix. E eles têm um modelo que é bem padronizado, então eles fazem um texto gigante, enorme, contando uma história, e perguntam qual é o nome da modalidade, tipo A, B, C, D e E. Então, se um candidato, fica pensando assim, ó, se um candidato memorizar, entender bem, né? Memorizar não, entender bem o que é uma concorrência, né? Que é o concurso, mas o que sobrar é, entendeu? Sobrar é, esqueci o nome do negócio. Deixa eu abrir aqui a lei. Como é que é o nome da parada? Esqueci. O nome da modalidade. Diálogo competitivo, Isso. meu bem. Aí, Diálogo competitivo. Assim, ó, eu li e não entendi nada, é o diálogo competitivo. Pronto, ganhei a questão. Porque antes a gente até brincava, né, Thaís? Que quando, na dúvida, concorrência é a rainha das modalidades. Na dúvida, chuta a concorrência. Agora é por eliminação. É bem estranho. Os princípios lá, na verdade, daqui uns... Acredito que o pessoal vai começar a fazer prova de concurso daqui uns 6 meses. Antes de 6 meses, eu não acredito que nós vamos ter provas em quantidade substancial. Não acredito nisso. E acho que até daqui uns 6 meses, nós vamos ter já alguma coisa no sentido de... Não digo doutrina, mas pelo menos uma interpretação dos princípios, né? Que é aquele básico que sempre pediam, né? Acredito que vão continuar, né? Colocam uma história ou o princípio ligado ao conceito. Tem umas questões bem antigas, uma banca chamada Sesgran Hill, não sei se algum de vocês já viu, que eles faziam, sabe, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda, igual aquela de quarta série. É muito antigo, mas faziam isso. É bem legal, porque eles colocam os princípios de um lado, colocam do outro lado os conceitos e faz o cara ligar os números. É basicamente isso. Mas a Federal usa isso ainda. O núcleo de concurso da Federal usa essa técnica ainda, né? De enumere a coluna da direita com a esquerda. A Federal então, é campeã. Então, o pessoal da Polícia Civil, não digo nessa matéria, vai se deleitar, né? A galera escreveu aqui, ó, Federal para a banca da Polícia Civil. É bem isso. A Federal ama isso. É característica da Federal. Quantos princípios falou que tem? 22, gata. Então, 22. Dá para fazer uma festa. Dá, ixi. Né? O Rafa escreveu aqui, ó, textos longos do capeta, banca cansativa. O núcleo de concurso da Federal é isso, né? Te mata ali só pela questão psicológica, eu acho. Podemos finalizar por aqui, Márcio? Tranquilo, vocês que mandam, né? Poxa vida! Boa. É só para a gente dar o gostinho. O combinado aqui era o seguinte, para dar o gostinho da bagaça. Né? Mas eu pretendo continuar com essa lei. Vocês viram que eu estou empolgada com a lei. Né? Vocês viram? Aliás, eu sempre sou empolgada. Né? Vou seguir a sugestão aqui também do Rafa, que ele falou de serviços públicos. Eu acho que é um bom tema também para a gente se encontrar, para a gente falar com certeza. Né? E com essa observação da Thaís, nada mais justo do que a gente falar, inclusive, sobre princípios um dia, por que não, né? Trazer à tona aí os princípios, que princípio cabe em qualquer lugar, né, gente? Dentro do direito administrativo, qualquer lugar tem princípios. Bem, deixa eu só, né? Bom, primeiro agradecer aí a Daiane a oportunidade que deu para nós aí de poder acompanhar, né? Uma coisa que é novo, né? É novo, então fica até difícil a gente dizer como isso vai cair em prova, né? Primeiro que não estamos tendo provas, né? e é uma lei nova. Então, mas eu acho que pela experiência dos professores, a gente já consegue mais direcionar o que pode, né? O que pode ser abordado. Né, como a Thaís comentou, né? Não muda, de repente é um detalhe, né, justamente o ponto que houve a mudança, é aí que ele vai bater, né? É aí que ele vai começar a questionar. Eu acho que toda matéria tem muito dessa situação, aquelas novidades, né? Novidades que surgem, e aí você pega uma prova, uma banca ou outra e não tem. Daí a gente tem que inventar, a gente tem que até ensinar a banca o como cobrar, o que ela pode cobrar, né? Sim, o que ela pode questionar. É bem por aí, é bem por aí. Pior que muitas vezes, né, as nossas orientações, né, quando o cara vai ver, tá justamente igual o que a gente comentou em aula, questão da prova. Pô, parece que alguém colocou uma escuta e, ó, é isso aqui que dá para cobrar mesmo. Bem, queria agradecer aí a participação, né, de todos, tá? Dos alunos, dos colegas, professores aí que acompanharam, né, prestigiaram o evento, tá? Fica aí a dica. Acho até legal, interessante o seguinte, ó,
o aluno sugerir, né? Sim. Pô, matéria tal, pô, quando é que vocês vão trazer alguém para conversar sobre isso, falar sobre aquilo, né? Pô, fiquem à vontade aí, pessoal, de sugerir, porque a ideia do Revisando é justamente essa, né? Trazer alguns pontos, né? Trazer alguns assuntos que a gente consiga conversar num curto espaço de tempo, dar aquela dica, dar aquela orientação, ou, no mínimo, já criar, né, uma ordem, uma sequência, ó, vamos fazer uma turma a respeito disso, né? Então, algo que a gente possa ajudar, né, colaborar aí com os alunos, tá? Thaís está me devendo também, né, Thaís? Olha aí, né? Agora faça a cobrança em público aqui. Yes. Eu, na verdade, tenho na equipe já tem muito professor de administrativo, então... Mas a administrativa é uma matéria que, se a gente chamar todos os professores que a gente conhece, ainda falta ainda, né? Tem muita coisa para ver, tá? Sim. Então, eu sempre falo para o aluno que é importante você ver, às vezes, uma posição diferente, professores diferentes. Não, e a Thaís é boa em específico, né? A Thaís, os tribunais, ela mata pau, Cada um complementa o outro. Matava, eu tô destreinada, gente. E olha só que legal, né? Daiane e Thaís fazem uma parceria boa. Então, né, nem sempre acontece isso. Então, daqui a pouco fica uma dica aí de uma dobradinha, né? Vamos debater um assunto, vamos discutir algumas situações e a gente traz as duas aí para a gente poder, né, trabalhar junto, tá? Mas a Thaís já está convidada, né? Vários outros colegas a gente convidou. Esse vídeo vai ficar lá à disposição para que o pessoal possa conhecer um pouco do nosso trabalho, né? Eu acho que legal. Estou vendo algumas mensagens aqui, começou a surgir um monte de mensagem, elogio. Pô, legal isso, tá? Pessoal, depois a gente vê se tem alguma pendência, alguma dúvida aí, tá? Sim. Acho que de forma geral é mais a respeito de, né, elogiando o evento, elogiando a aula, elogiando a iniciativa, tá? Eu acho que nesse período de pandemia, eu acho que a gente tem que sempre tentar colaborar um com o outro, né? Então, né, seja com uma aula gratuita, seja com uma aula onde o aluno vai pagar o quanto ele pode. A gente não é um cursinho de maneira alguma, né? Não estamos fazendo sombra nenhum curso, né? Ninguém fique bravo com a gente, tá? Tem professores aí de tudo que é canto. Eu acho que a ideia é justamente essa, né? Poder colaborar o aluno, porque, afinal, concurso vai continuar tendo. Sim. Tá? E a gente precisa de quê? De aluno, pessoa interessada em passar, né? Pessoa realmente motivada e professores apaixonados em fazer o que a gente faz, tá? Então, brigadão, Thaís, brigadão, né, Daiane, aos demais colegas. Acho que a gente fecha por aqui, né? Um abraço a boa todos. noite, obrigada a todos. Pela participação. Tá? Tchau. E até uma próxima. Até mais, pessoal. Tchau.